pessoal, vamos continuar a aula anterior. Na aula anterior a gente desenvolveu o gráfico da velocidade em função do tempo, para o exemplo 1. Agora nós vamos fazer a segunda parte do exemplo, que é desenvolver o gráfico da posição escalar em função do tempo. Então lá no segundo exemplo, que a gente viu na aula anterior, o objeto foi lançado a partir do tempo 0 segundos, tempo inicial. Então a velocidade inicial era de 30 metros por segundo, e a velocidade final passou a ser 0 metros por segundo. Então veja que a velocidade foi nula, né, no ponto mais alto que esse objeto atingiu. Então a posição inicial é 0 metros, então ele é lançado aqui a partir do solo, a posição é 0. Então nós queremos saber qual vai ser a posição no ponto mais alto, quando a velocidade zera. Então veja que na subida, né, quando o objeto está subindo, a gravidade dele é negativa. E quando chega no ponto mais alto aqui, a gente vai ter um valor para a posição. Essa aqui é a minha altura. Então qual vai ser essa posição final aqui, no ponto mais alto que esse objeto atingir? Então sabemos que passou 3 segundos, conforme nós calculamos na aula anterior. 3 segundos depois o objeto para e depois ele vai entrar em queda livre. Então veja que, como nós estamos falando de subida, a gravidade aqui vai ser, a aceleração da gravidade vai ser menos 10. Então vamos usar essa equação aqui, ó. Posição final, que é igual a posição inicial, mais velocidade inicial, vezes o tempo. Então vezes o tempo, menos gravidade, vezes tempo ao quadrado, dividido por 2. Então essa é a equação que a gente vai usar. Então veja que, a partir dessa equação, nós podemos calcular a altura que esse objeto vai atingir, ou seja, a posição final. Então, posição final é igual a 0, que é a posição inicial, mais, deixa eu voltar lá para vocês verem, estou pegando dessa equação, ó, posição final é igual a posição inicial, que é 0, mais velocidade inicial, que é 30. Como nós pretendemos calcular a posição final, né, e a posição final ela aconteceu depois de 3 segundos, então nós vamos considerar o tempo aqui de 3 segundos. Esse é o tempo que nós vamos usar aqui nessa equação. Então vai ser 30 vezes 3. Eu vou apagar ali o desenho que eu fiz para a gente ter mais espaço para calcular a equação, porque a equação é grande. Então vou apagar aqui, ó. Com isso a gente ganha espaço. Então veja que, para a gente calcular a posição final, a gente tem o tempo de 3 segundos. Então após 3 segundos é o momento em que o objeto para. Então vai ser velocidade inicial vezes 3, menos gravidade, que é 10, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Então veja que a gente fez conforme a equação anterior, né? Então nós sabemos que posição final vai ser igual à posição inicial, que não vai aparecer aqui mais na equação, né? O 0 não aparece mais, que ele é nulo. 30 vezes 3 dá 90. Menos 10 posso dividir por 2, vai ficar menos 5, vezes tempo ao quadrado, que é 3. 3 ao quadrado dá 9. Então vamos ter posição final, que é igual a 90, menos 45. 90 menos 5 vezes 9, 45. Multiplico 5 por 9, né? Então posição final aqui vai ser igual 90 menos 45 dá 45 metros. Veja que esse objeto vai atingir 45 metros de altura.
Então essa será a posição final que ele vai chegar. Veja aí, 45 metros. O objeto para. Depois ele vai descer. Então ele vai levar mais 3 segundos. O tempo total será de 6 segundos. Ele vai chegar na posição de 0 metro novamente, ó. Que é no chão, aqui no solo, né? Então com isso a gente já pode montar o gráfico, olha. Então nós temos o eixo do tempo. Ele é dado de 0. Aí temos 3 segundos e 6 segundos. Quando a posição inicial é 0, ele estava na... Ó, esqueci de marcar aqui, o eixo vertical é a posição escalar. Então, quando o tempo era 0, a posição escalar era 0, faço um pontinho aqui. Após 3 segundos, ele vai atingir a posição mais alta. Então, podemos fazer um pontinho aqui e ligar esse pontinho no valor que a gente calculou da posição final, ó. 45 metros. Depois, ele vai, após 6 segundos, ele vai voltar no chão, a posição 0. Então, nós podemos construir com isso a curva, né? Opa! Então, com isso a gente pode construir uma curva aqui, ó. Uma curva de concavidade voltada para baixo, ó. Vou tentar fazer essa curva. Vamos ver se sai essa curva. Fazer ela com calma aqui que sai. Então vamos ter uma curva de concavidade voltada para baixo. Mais ou menos assim, ó. Esse será o nosso gráfico. Então a equação é um gráfico de segundo grau com cavidade voltada para baixo, né? Então esse será o gráfico da posição escalar em função do tempo. Espero ter ajudado vocês. Se gostaram, curta esse vídeo e se inscrevam no meu canal. Até mais!